Você está deitado na sua cama agora, olhando para o teto escuro, ouvindo o silêncio da madrugada ser quebrado apenas pelo som da sua própria respiração acelerada. E você sabe exatamente o que fez. Você sabe que não deveria ter aberto aquele PDF obscuro que encontrou de madrugada. Não deveria ter lido aquelas palavras em voz alta, num idioma morto, que o próprio São Cipriano apenas traduziu, mas nunca ousou pronunciar levianamente em seus ritos mais secretos. Mas a curiosidade foi infinitamente maior do que o seu medo, não foi? Você achou que o livro da capa preta era apenas um amontoado de superstições antigas, um folclore esquecido que a Igreja tentou apagar e queimar nas fogueiras implacáveis da Inquisição Europeia. E por um breve momento, quando você terminou de pronunciar aquele feitiço de invocação e os nomes proibidos rasgaram o silêncio do seu quarto, quando você acendeu aquela vela preta barata e desenhou o selo torto de Asmodeus ou Beelzebub no chão, usando o que achava ser apenas cinzas inofensivas, nada aconteceu. Você até riu da sua própria cara. Achou que era tudo uma grande e elaborada mentira da internet, uma lenda urbana barata feita para assustar crianças e render visualizações. Apagou a chama tremulante com os dedos e foi deitar aliviado. Mas então, a temperatura do seu quarto começou a cair de forma brutal e antinatural. Não um frio normal de uma noite de inverno que se resolve com um cobertor, mas um gelo úmido, pesado e podre que parece nascer de dentro. Das fundações de alvenaria da sua própria casa, um frio cadavérico que faz os pelos do seu braço arrepiarem violentamente, porque o seu instinto de sobrevivência, aquele instinto primitivo e esquecido que os primeiros humanos usavam desde a época das cavernas para fugir de predadores invisíveis na escuridão, começou a gritar desesperadamente dentro da sua cabeça que você não está mais sozinho nesse quarto fechado. Você tenta se mexer, tenta puxar a coberta até o pescoço, tenta piscar rápido para afastar a ilusão, mas percebe com um choque elétrico na espinha que os seus músculos simplesmente não respondem aos comandos do seu cérebro. A clássica e aterrorizante paralisia do sono ataca sem aviso. A ciência médica e os céticos diriam que é apenas o seu cérebro acordando antes do seu corpo físico. Um mero erro químico de sinapses cansadas. Mas você, lá no fundo da sua alma, sabe muito bem que não é isso. Você sente o peso afundando as molas do colchão, bem nos seus pés, como se algo ou alguém com uma densidade absurda e totalmente desumana tivesse acabado de sentar na beirada da sua cama. O ataque silencioso e esmagador de um íncubus ou de um súcubus que foi atraído pelo rasgo magnético irreversível que você acabou de fazer no tecido da nossa realidade. O ar do quarto fica espesso, quase sólido, impossível de respirar fundo, cheirando a terra molhada de um cemitério antigo, misturada com algo metálico e adocicado, como sangue coagulado e enxofre queimado. E é nesse exato momento de lucidez forçada que o pânico verdadeiro, cru, absoluto e paralisante se instala nas engrenagens da sua mente, porque você finalmente lembra do aviso oculto que ignorou na introdução do Grimório. O aviso que o próprio bruxo Cipriano deixou bem claro antes de sua misteriosa e repentina conversão ao cristianismo. A magia nunca, sob nenhuma hipótese, cria energia a partir do nada. Ela cobra um preço caríssimo. A lei irrefutável da troca equivalente do ocultismo exige pagamento. E você, na sua arrogância moderna, acabou de assinar uma promissória eterna com as profundezas mais caóticas do umbral, usando a sua própria vitalidade, a sua luz espiritual, a sua sanidade como uma moeda de troca patética e barata. Lentamente, pelo canto dos seus olhos travados e lacrimejantes, a sombra projetada no canto do seu quarto, pela fraca luz do poste da rua, começa a se desprender do papel de parede.
ela não obedece mais às leis da física que você aprendeu na escola. Ela é mais escura que o próprio vazio absoluto do espaço. Uma silhueta colossal, distorcida, talvez usando uma pesada capa preta esfarrapada, cujas bordas parecem fumaça, emanando uma fúria ancestral e silenciosa. Talvez seja um dos 72 demônios da Ars Goetia, que você teve a audácia de invocar sem ter a menor ideia ou preparo de como banir de volta para o abismo. Ou talvez seja algo ainda mais próximo da nossa dimensão, um dos temidos guardiões das encruzilhadas, uma entidade vagante que caminhou de 7 além até o seu quarto, ou um enviado direto da falange de Exu Caveira ou de Tranca-Ruas, que veio cobrar pessoalmente, olho no olho, o pedágio carmim pelo portal que a sua ignorância deixou escancarado entre os mundos dos vivos e dos mortos. Você quer gritar com todas as forças, rasgando as cordas vocais? Quer pedir socorro para quem estiver no quarto ao lado? Quer rezar de joelhos para as hierarquias de anjos, cujos nomes você sempre ignorou? Mas as palavras travam como cacos de vidro mastigados na sua garganta seca e inútil. E a entidade que agora se ergue, imponente no meio do seu quarto, sabe perfeitamente do seu desespero. Ela se alimenta do seu pavor absoluto como um parasita. Ela degusta a sua ansiedade palpitante como se fosse um banquete preparado especialmente para ela. Ela se aproxima devagar, sem pressa alguma, porque o tempo já não importa mais. E você consegue ouvir com uma clareza nauseante o som de algo se arrastando no piso do seu quarto. Um som rasgado e áspero de garras compridas ou ossos secos riscando a madeira. E a cada milímetro que essa aberração avança na direção do seu rosto suado, a sua energia vital é drenada pelo ar frio, você se sente fisicamente doente, fraco, completamente exausto, como se estivesse envelhecendo 20 anos em questão de meros segundos agonizantes. E o pior de tudo, a tortura psicológica mais cruel e refinada que essa entidade trouxe para você é a realização implacável que bate na sua mente trancada nesse invólucro de carne imóvel. O feitiço que você fez no início da noite, aquela amarração amorosa egoísta que você queria testar, aquele pedido desesperado de prosperidade financeira para sair das dívidas, ou aquele bizarro ritual da invisibilidade ou da tinta de morcego que você leu achando que era apenas uma lenda urbana inofensiva, ele vai funcionar de verdade, a magia vai acontecer, a entidade vai te entregar exatamente e meticulosamente o que você pediu naquelas palavras malditas. Cada vírgula do seu contrato invisível será cumprida com uma precisão cirúrgica. Mas o preço não é o que estava escrito de forma metafórica naquelas páginas velhas. Não é o sacrifício de um animal inocente. Não é uma oferenda de moedas deixada em uma encruzilhada de terra numa sexta-feira de lua minguante. O preço real, o preço oculto que o livro não te contou, é a permissão vitalícia e incondicional para que ela habite a sua sombra, caminhe ao seu lado de dia e se alimente de você e da sua família à noite. Amanhã, quando você finalmente conseguir acordar suando frio, com o coração quase explodindo no peito e tentar convencer a si mesmo desesperadamente de que tudo não passou de um pesadelo incrivelmente lúcido e horrível causado por um vídeo obscuro que você assistiu antes de dormir, você vai levantar cambaleando da cama, vai lavar o rosto no banheiro tremendo, mas ao erguer a cabeça e olhar no espelho, você vai notar que as suas olheiras estão muito mais fundas, parecendo hematomas roxos de uma surra invisível, que o brilho humano do seu olhar sumiu completamente, dando lugar a uma opacidade vítrea de quem já está morto por dentro, de quem teve a alma esvaziada. A partir desse dia maldito, os 7 sinais da infestação vão começar a dominar a sua rotina.
Você vai começar a ter brigas violentas e sem motivo com as pessoas que você mais ama neste mundo. Os seus objetos pessoais e os da sua casa vão começar a sumir e quebrar sozinhos nas prateleiras. As portas vão bater violentamente, mesmo com as janelas trancadas e sem vento. Um cheiro insuportável de carne podre e enxofre vai surgir em cantos aleatórios da sala de estar, para depois sumir do nada. Os cachorros da rua vão latir freneticamente para o vazio sempre que você passar. Passos pesados e arrastados vão ecoar no corredor da sua casa quando você estiver absolutamente sozinho na madrugada. E você vai atrair o azar, as doenças inexplicáveis, os acidentes e a miséria financeira como um gigantesco ímã amaldiçoado. Porque você simplesmente não é mais o dono exclusivo da sua própria vida e do seu próprio corpo. Você rasgou a escritura da sua alma e a dividiu em partes desiguais com um habitante direto das trevas, com uma legião ancestral governada pelos príncipes do inferno, da qual você não sabe o nome verdadeiro, não compreende a hierarquia militar demoníaca que eles seguem e, tragicamente, não faz a mais remota ideia de como realizar um ritual de banimento seguro. Quando o desespero bater, você entrará em pânico profundo, tentará procurar febrilmente por orações de quebra de demanda e descarrego na internet. Tentará fechar o corpo em terreiros e igrejas, talvez até volte tremendo e chorando ao famigerado PDF do livro da capa preta, procurando alucinadamente o tal feitiço de reversão que Cipriano supostamente deixou. Mas você descobrirá tarde demais, quando a sua sanidade já estiver por um fio, que o livro inteiro é, na verdade, um labirinto mental sádico, feito especificamente para prender, confundir e enlouquecer os tolos curiosos, pois as magias mais bizarras e as palavras de proteção exigem uma fé inabalável e uma pureza espiritual, que você já entregou de bandeja no exato momento em que abriu a boca para invocar as trevas por pura ganância e vaidade, e agora a entidade está posicionada a poucos centímetros do seu rosto ainda paralisado. Você não consegue ver os olhos dela na completa escuridão do seu quarto, mas consegue sentir fisicamente a respiração absurdamente gelada, pesada e putrefata batendo na sua bochecha esquerda, uma respiração constante que não vem de pulmões vivos, um sopro de um vazio absoluto que suga a luz do ambiente, e uma voz cavernosa que não entra pelos seus ouvidos físicos, mas que ecoa diretamente por dentro da sua caixa craniana, sussurrando o seu nome de batismo com uma familiaridade aterrorizante, nojenta, como um velho amigo do passado que voltou de um túmulo raso e esquecido só para te visitar. A presença te agradece ironicamente por ter quebrado o selo de proteção da sua casa. Ela ri com um som gutural que lembra a estática de televisão velha da sua ingenuidade patética e infantil de achar que um ser humano comum, frágil e mortal poderia dominar forças primordiais e destrutivas que o próprio bruxo Cipriano tinha pavor absoluto de invocar antes de sua morte. Entidades tão antigas e violentas que fizeram Aleister Crowley, o homem mais perverso do mundo, hesitar e tremer em seus rituais. Mais sombrios, e enquanto a visão periférica do seu quarto começa a escurecer lentamente nas bordas, como um túnel escuro que se fecha sobre você, e você sente o seu peito ser esmagado, cada vez mais forte pela pressão insuportável de uma mão invisível de gelo, você finalmente entende, com lágrimas de puro terror escorrendo silenciosas pelo seu rosto imóvel e paralisado, o erro fatal, estúpido e irreversível que 99% das pessoas cometem ao tentar decifrar e ler os antigos grimórios proibidos escondidos pelo tempo.
Esses livros amaldiçoados nunca, em toda a história da humanidade, foram escritos para ensinar os humanos a controlarem os demônios e as forças ocultas da natureza. Eles foram minuciosamente e brilhantemente ditados pelos próprios demônios no passado para ensinarem os humanos a se entregarem voluntariamente e de forma definitiva a eles, sem oferecer resistência alguma, construindo uma armadilha perfeita e inescapável disfarçada de promessa de conhecimento oculto e poder infinito. E agora, no escuro claustrofóbico e abafado do seu quarto, enquanto o relógio digital ao lado da sua cama pisca lentamente, marcando exatamente 3h15 da manhã, a hora morta em que o véu entre os mundos está mais fino e apodrecido. O seu pacto silencioso, ingênuo e manchado de um sangue invisível foi definitivamente selado no tribunal do submundo. O seu destino foi violentamente reescrito nas linhas tortas e em chamas do inferno. E o que quer que você tenha chamado, convidado e aceitado na sua vida durante aquela noite estúpida de curiosidade, agora faz parte de você de forma irreversível. Está fundido à sua espinha dorsal, emaranhado na sua mente e na sua sombra, e não importa para qual cidade ou país você fuja, não importa em qual Deus você tente desesperadamente acreditar a partir de amanhã, não importa o quanto você chore, implore, grite ou reze pedindo perdão, ajoelhado no chão frio da sua casa, essa coisa que está no seu quarto agora, nunca mais vai te deixar ir embora.